Carta de Paulo aos Colossenses. Introdução. A cidade de Colossos ficava na província romana da Ásia, região que hoje faz parte da Turquia. A igreja dali não tinha sido fundada por Paulo e, pelo que parece, ele ainda não havia estado lá quando escreveu a carta aos Colossenses. É provável que Epáfras, companheiro de trabalho de Paulo, tenha sido o primeiro a anunciar o Evangelho em Colossos 1:7, 4:12. Paulo, que estava na cadeia 4:3, 10, 18, tinha recebido notícias das falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas aos cristãos de Colossos 2:8, 16, 23. E por isso escreveu esta carta para combater esses falsos ensinamentos e trazer os colossenses de volta à verdadeira fé que Epáfras havia anunciado. Ele havia ensinado que somente Jesus Cristo pode salvar. Somente por meio dele é que os pecados são perdoados. Portanto, que os colossenses continuem fiéis, tendo a sua fé construída sobre um alicerce firme e seguro, e que não vão atrás de ensinamentos inventados por qualquer um. Paulo fala da nova vida que os cristãos têm por estarem unidos com Cristo e de como essa vida se manifesta especialmente no amor de uns para com os outros. 3:12, 14. Nas últimas saudações, 4:7-17, Paulo pede que esta carta seja enviada à igreja de Laodiceia, uma cidade vizinha, e que os cristãos de Laodiceia enviem aos colossenses a carta que Paulo tinha escrito, ou tinha a intenção de escrever a eles. A carta aos Colossenses foi levada a eles por Tíquico, e com ele viajou Onésimo, 4:7-9, em favor de quem Paulo escreveu a carta a Filemon. Esquema do conteúdo. Introdução 1 e 2. Oração em favor dos Colossenses 3-14. A boa notícia do Evangelho 1:15-3:4. Cristo e sua missão 1:15-23. 2. A missão e a mensagem de Paulo 1:24-2:5. 3. A vida dos que estão unidos com Cristo 2:6-3:4. A nova pessoa 3:5-4:6. A vida velha e a vida nova 3:5-17. 2. Viver bem com os outros 3:18-4:1. 3. Conselhos 4:2-6. Saudações e bênçãos 4:7-18. Capítulo 1. Saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo
Esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Oração em favor dos colossenses. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que, pela primeira vez, ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Cristo é a sua missão. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e ele é quem dá vida ao corpo.
Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Sempre fiéis. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. A missão e a mensagem de Paulo. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja é o corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar, de modo completo, a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Capítulo 2. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus.
Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque, embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. A vida em união com Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Morrer e viver com Cristo. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então,
Por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como estas. Não toque nesta coisa. Não prove aquela. Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Capítulo 3. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e, quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. A vida velha e a vida nova. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas.
e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Viver bem com os outros. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam somente quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles. Mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois, quando Deus julga, ele não faz diferença entre pessoas. Capítulo 4. Donos de escravos. Sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Conselhos. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Últimas saudações. Tíquito, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo, e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão,
que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos, para recebê-lo bem, se ele passar por aí. Josué, chamado o Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus. E eles têm me ajudado muito. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que, depois de lerem esta carta, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia e digam isto a Arquipo. Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. Não esqueçam que estou na cadeia. Bênção. Que a graça de Deus esteja com vocês. Fim do livro. Proteja seu carro. Seguro simples e justo para seu veículo. Seguro total para furto, roubo, colisão e vidros. Pagamento de até 100% da tabela FIPE. Assistência 24 horas. Reboque de até 400 km. Táxi ou carro particular. Hotel para até 5 pessoas, os ocupantes do veículo. Carro reserva por 7 dias. Chaveiro. Troca de pneu. Pane elétrica, mecânica ou seca. Suporte pelo próprio aplicativo. Rastreamento veicular. Franquia reduzida a partir de 5% do valor da tabela FIPE do veículo ou a partir de R$ 2.500. Pagamentos. Sem consulta ao SPC e Serasa. Parcelamento em até 12 vezes sem juros, com desconto de 10% à vista. Plano recorrente, onde você paga parcelado e não compromete seu limite do cartão de crédito. É debitado as parcelas todos os meses. Programa de indicação, para quem fecha no plano recorrente. Oferece 10% de desconto por cliente indicado em seu plano. Pagamento seguro. Seus dados estão protegidos. Informações. Aceitamos carros fabricados a partir de 1986. A Love é uma plataforma digital de seguros, regulamentada pela SUSEP. Asseguramos também carro de entrega, carro de aplicativo, carros de leilão, táxi, PCD,
carros rebaixados, carros sinistrados, recuperados e carros elétricos. Não importa quem dirige o carro, desde que tenha CNH, o seu carro está assegurado. Não fazemos análise de perfil do condutor nem do veículo. Se o seu carro não for recuperado em 30 dias, a LOV paga até 100% da tabela FIPE do valor contratado, após os trâmites de envio de documentos pelo aplicativo. Temos um processo online que fica tudo pronto em minutos pelo aplicativo LOV e seu veículo protegido em até 24 horas. A LOV está presente em mais de 4.000 cidades em todos os estados do Brasil. Atenção motoristas de aplicativo, Uber 99, BlaBlaCar e etc. 10 motivos para você escolher a LOV para assegurar seu veículo. Pagamento de até 100% da tabela FIPE para carros de aplicativos e táxi. Sem análise de risco de localidade. Sem carência no acionamento para os serviços, exceto carro reserva. Consultar regras. Qualquer pessoa dirige seu carro, desde que habilitada. Asseguramos carros até o teto de R$150 mil. Atendimento pelo 0800 24 horas em todo o Brasil. Plano de indicação para zerar sua fatura, para quem contratar no plano recorrente. Aplicativo LOV na palma da sua mão. Sem custo para vistoria. Fotos feitas pelo cliente, de maneira super prática e fácil. Pagamento de até 100% da tabela FIPE para veículos gás natural. Venha fazer parte dessa revolução digital de seguro automotivo com a gente. Consulte nossos planos personalizados. Com certeza encontraremos um que caiba na sua necessidade. Me siga nas redes sociais, @Luciene Executiva LOV Seguros, ou mande mensagem pelo WhatsApp, mais 55 32 9 91 86 17 52. E se isso acontecesse com você? O caminhão tá passando, de boa, o caminhão passou. Ó, esse aí passou, esse aí passou. Ó, só que agora vai engastanhar no carro. Lado direito, lá do outro lado. Pum, já deu um toquinho. Meu Deus. Entrou no vidro, pum. O cara sentiu que bateu, ele falou, vou embora. O carro falou, vou junto. Ó, dá uma olhada. Flagrante impressionante em São Paulo, Zona Leste. O motorista tenta passar com o caminhão pela rua Arthur Mendonça, bairro do Tatuapé. Olha a imagem, a rua estreita, carros estacionados dos dois lados. O que está acontecendo aí? O cara quer ir embora. O caminhão vai puxar, quase capotou o carro, tirou as rodas do chão. Olha isso. Aquela parte do para-choque entrou no carro, enroscou. O carro é arrastado. Sabe o que vai acontecer? O motorista vai descer agora. Repara no motorista descendo do caminhão, lá no alto do seu televisor, na parte branquinha da cabine. Lado esquerdo. Ainda tentou sair mais uma vez. Esse senhor aqui, ó, de cabelo branco, camiseta preta, correu lá e falou, ô, não vai não, porque você tá com o carro arrastado aí atrás, ó. Tá enroscado. Quê? Deixa eu ver. Ele vai descer, ó. Ó, lado esquerdo do seu televisor, ó. Sem camisa, descalço, derrubou um monte de coisa no chão, que eu nem sei o que é. Às vezes a gente fica pensando, pra que fazer seguro? Depois acaba se envolvendo com um acidente envolvendo terceiros. E agora? O que fazer? E se fosse o seu carro? Você tem recursos financeiros para cobrir as despesas? Já pensou em proteger o seu primeiro ou segundo bem mais precioso com o valor acessível que cabe no seu bolso? Acesse este link que está na linha digitável lovi.com.br/14153. Aqui você vai
arrastando a tela, você seleciona aqui o estado ao qual você reside. Selecionei aqui Minas Gerais. Carregou. Seleciona veículo leve, picape, outros utilitários leves, de acordo com a categoria do seu veículo. Seleciona aqui o valor de tabela FIPE em qual o seu veículo se enquadra. Vou utilizar um intermediário aqui. Arrasta mais para baixo. Você pode fazer a adesão à colisão completa, além do seguro furto e roubo. Protege também terceiros e acidente pessoal de passageiros, que é esse seguro APP que está descrito. Seguro vidros completo. Vai atualizando aqui para você o valor. Olha como está acessível. Clica em Contrate agora. Você vai preencher aqui agora os seus dados. Preenchidos os seus dados, você clica em Prosseguir. Clica aqui em Li e concordo com o contrato. Você pode inclusive clicar no link para você ler com mais detalhes. Preencher o dado do seu cartão de crédito. Esta maneira que eu selecionei é a mais interessante, pois ela é assinatura mensal, tipo recorrente, igual Netflix. Esta cobrança de adesão é cobrada só no momento da contratação. Depois, você vai pagar a mensalidade no valor de R$ 209,90, citando o exemplo inicial. Preencha os seus dados e clica em fazer o pagamento. Gostaria de participar do meu grupo do Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.